Então, de novo, boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui com a aula de hoje. Bocais, medições de vazão e invertedouros. Isso aqui é uma continuação do que a gente já tinha na aula passada, tá? E então vamos repetir aqui. Então vamos lá. O que são os bocais? Peças tubulares adaptadas a orifícios, tubulações ou aspersores para dirigir o seu jato, tá? Então se a gente der uma olhada aqui, esse é um primeiro exemplo. Eu tenho aqui um bocal acoplado a um orifício, ou seja, aqui eu tenho o orifício, né? Nessa parte aqui eu tenho um orifício e eu logo na sequência tenho um bocal. Como eu posso também ter um bocal num aspersor. Aí no caso o bocal é toda essa peça aqui, tá? Que é o bocal do aspersor, tá? Projetados, né? Com um coeficiente de descarga próximo de 1, tá? Ou seja, o mínimo de redução de vazão, ok? Muito bem. Com a equação que é derivada dos orifícios pequenos, a gente também serve para bocais, tá? Mas os coeficientes de descarga, tá, assumem valores diferentes de acordo com o bocal. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando a gente tem aquelas tabelas de coeficiente de descarga que a gente usou lá, para fazer até os exercícios de coeficiente de orifícios, as equações são as mesmas. Ou seja, vazão é área vezes CD vezes raiz 2GH. Né? O coeficiente de descarga é que vai mudar no caso dos bocais. Eu tenho um coeficiente de descarga específico para cada tipo de bocal. Ok? Então, os bocais, tá? Ou tubos adicionais, a gente trata mais como bocais, mas também pode ser chamado de tubos adicionais, são constituídos por peças tubulares adaptadas aos orifícios, servem para dirigir o jato do fluido. Seu comprimento deve estar entre 1,5 e 3 vezes o diâmetro, tá? Isso aqui para a gente considerar bocal. Tubo curto, de 3 a 500 vezes o diâmetro, tá? Esse diâmetro que a gente está falando aqui era o diâmetro do orifício, tá? Tubulações curtas, de 500 a 4.000 vezes o diâmetro, e tubulações longas acima de 4.000 diâmetro, tá? Os bocais eles podem ser cilíndricos, interiores ou reentrantes, exteriores e cônicos, convergentes ou divergentes. Então, por que razão que o bocal favorece o escoamento? A gente viu lá na aula passada um breve vislumbre, né, do porquê que o bocal favorece o escoamento. Lembrando lá do orifício, a gente tem aqui a parede de um reservatório, tá? Parede de um reservatório. Quando o meu fluido escoa, ele faz isso aqui, né? Ou seja, há uma convergência dos fluidos, há uma redução aqui, né? Uma contração do meu veio, né? A famosa vena contracta. E isso daqui força uma redução, porque eu estou querendo passar todo mundo no mesmo espaço, né? Então eu tenho aí uma redução da vazão, ok? Quando eu tenho um bocal, acontece uma zona de formação de vácuo, tá? Bem aqui, ó. Por quê? O fluido vem, passa aqui, depois ele toca a face do bocal e continua o seu escoamento. Mesma coisa, o fluido vem aqui, ele tende a vir aqui, ou seja, eu tenho aqui minha vena contrata nesse espaço e ele toca aqui. Esse espaço vazio que fica aqui, tá? Gera um vácuo, tá? Zona de formação de vácuo. E quando acontece isso, tá? O escoamento se dá contra uma pressão menor que a atmosférica
e isso ajuda a aumentar, tá, a vazão. Tá? Um bocal reentrante de borda corresponde ao de menor vazão, ou seja, o coeficiente de descarga dele está aí na casa de 0,51, tá? Em teoria a gente encontra como 0,5. Em laboratório vai a 0,51, um pouco mais, tá? Bocal cilíndrico externo com veia aderente leva a vazão até 0,82, ou seja, enquanto tá? Esse bocal reentrante de borda, o que eu estou dizendo é como se eu tivesse aqui um pequeno tubo para dentro do meu reservatório, tá? Isso aqui que seria o bocal reentrante de borda, ok? Em que o coeficiente dele é 0,51, ou seja, eu reduzo, a minha vazão cai 51%, certo? Se eu tiver um bocal de cilindro externo, ou seja, um bocal de cilindro externo com veia aderente, aí veia aderente é aquele caso em que eu gero aquela camada de vácuo aqui e meu líquido fica aqui, uma redução de vazão, aqui eu falei 50, não, uma redução de vazão de 49%, tá? E aqui uma redução de vazão de 18%. Certo? Ou seja, há uma melhoria na minha vazão, tá? Um aumento na minha vazão, se eu utilizar o bocal cilíndrico externo, tá? Bocais cônicos aumentam a vazão ainda mais, tá? Isso porque eu estou forçando mais ainda essa aderência da linha do fluido, né, nas paredes, tá? E os bocais divergentes combinam com o comprimento do tubo, tá? Permite os mais altos coeficientes de descarga, tá? E aqui a gente vai mostrar para vocês, tá? Então a gente aqui tem um tubo externo, um divergente e um convergente, tá? A fórmula, ó, continua sendo a mesma, ok? A fórmula não muda. É coeficiente de descarga que multiplica uma área que multiplica a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a carga hidráulica, né, no centro do meu bocal, ou aonde estaria, né, o orifício. Ok? Muito bem, então aqui a gente tem alguns coeficientes, tá? Então aqui a gente tem um orifício, certo? Um orifício, um coeficiente de descarga de 61, um bocal interno, tá? Bocal interno, ou seja, ele está para dentro do reservatório, porém não tenho veia colada, ou seja, minha veia líquida está livre aqui dentro dele, um coeficiente de 51, ou seja, ele chega a ter uma redução na vazão, ou seja, a vazão é pior neste caso do que no caso de um orifício comum, tá? Quando eu tenho um bocal interno, mas com a veia colada, ou seja, há o toque aqui, cria-se aqui as duas camadas, né? Cria-se aqui, não é as duas camadas, na verdade fica em volta, né, do meu... Se eu fizesse aqui um corte vocês lembrarem lá de desenho técnico, se eu fizer um corte aqui, eu teria aqui um bocal, e aqui no meio do meu bocal aqui estaria a veia líquida, ou seja, tudo isso que está aqui em volta, tá, é vácuo, ok?
Para bocais externos, mesmo com a veia livre, eu tenho valores até melhores, tá? Se a gente voltar aqui, valores melhores do que ele sendo interno, tá? Coeficiente de descarga de 61. Externo, com coeficiente de descarga com veia colado, meu coeficiente de descarga vai a 0,82, tá? E se eu tiver um bocal em que aqui por dentro do meu reservatório eu faço um arredondamento da borda dele, ou seja, para facilitar a aderência da minha veia líquida na hora do toque aqui, eu melhoro ainda mais o meu coeficiente de descarga. Tá? Aproximo ele cada vez mais de 1, que seria o ideal. Então, a única coisa que muda entre os orifícios e os bocais está exatamente nessa questão do tipo de do valor do coeficiente de descarga que eu vou aplicar no meu tipo de bocal, tá? Então a medição da vazão líquida, tá? É o volume de água que passa através de uma seção transversal numa unidade de tempo. Em geral, a gente pode dizer que é um processo empírico utilizado para determinar a vazão, tá? Ou seja, na hidrometria a gente usa N equipamentos, tá? Molinete, medição por calhas, vertedores, tá? Então, os métodos que a gente tem é integração e distribuição de velocidade, que é o que a gente usa muito, né? Esse método de integração e distribuição da velocidade é o que a gente comumente chama medição por molinete fluviométrico. Tá? Método acústico usando a DCP M9, ADP, né, é outro nome que se dá aos equipamentos. Método volumétrico, isso daí a gente consegue utilizar o método volumétrico em pequenos arroios, pequenos córregos, tá? Onde a gente consegue segregar toda a vazão dele, passar por uma caixa calibrada, onde eu sei o volume, e aí eu consigo jogar a água ali dentro e saber medir esse volume, tá? Por tempo. No laboratório lá da universidade a gente tem uma calha, que é aquela que fica lá perto da parede, que cai numa caixa calibrada. A gente estaria usando aí o método volumétrico. Método químico, que aí vocês têm químico / radioativo, né? A gente pode utilizar tanto o isótopo radioativo como uma concentração química e determinar o tempo que esse produto vai de um ponto A a um ponto B. Uso de dispositivos de geometria regular, e aí a gente entra na turma dos vertedores, calha Parshall, Venturi e orifícios. E medição por flutuador, tá? Que hoje em dia a gente não usa, mas ainda é um tipo, tá, de medição. Então a medição por integração e distribuição de velocidade, tá? É um método em que eu tenho uma seção, divido essa seção em postos, e cada subseção dessa aqui, eu determino uma área e uma velocidade média nessa seção, pegando a área vezes a velocidade média determinada pelo molinete fluviométrico, eu consigo daí determinar a minha vazão, tá? Não vamos entrar aqui do processo, que isso aí é bem detalhado lá na disciplina de hidrologia, tá? Tanto hidrologia geral é falado um pouco sobre isso, na aplicada com mais
profundidade. Então é só para vocês explicarem, porque a gente vai explicar com mais detalhes os vertedores, partial, calhas partials em diante. Tá? Os métodos acústicos, a gente tem aí os M9, Flow Trackers e ADCPs, tá? Equipamentos que usam ecossons, né? Ou efeitos Doppler para poder medir a vazão. Método de medição por volumétrico, tá? Onde eu tendo um volume conhecido, só usando um cronômetro e determinando o tempo, eu sei qual que é a vazão, tá? Eu uso isso para rios muito pequenos, onde eu sei que eu consigo um bom volume num determinado tempo, ou seja, eu consigo armazenar um grande volume num determinado tempo e dessa forma ter uma boa escala de uma acurácia muito melhor. Hoje em dia a gente não precisa mais, porque a gente tem os microbolinetes e alguns flow trackers desses, né, vieram para substituir a necessidade de você fazer esses sistemas, né, adaptados para medir vazão em pequenos córregos. Os métodos químicos, né, aqui normalmente a gente é utilizado muito para medir vazão subterrânea, tá? Vazão de reservatórios subterrâneos ou de fluxo de água subterrânea, tá? Em que a gente tem poços piezométricos, injeta uma solução salina num dos poços, com uma determinada concentração, através de uma bomba peristáltica que vai marcando, soltando isso, uma concentração X conhecida ao longo do tempo. E lá no outro poço piezométrico a gente vai medindo quanto tempo leva para a gente detectar a presença dessa concentração, e aí a gente faz determina o tempo de trajeto e, consequentemente, a vazão. Os outros métodos são a de geometria regular, onde a gente usa calhas partial, tá? Isso aqui é uma calha partial. Tubos de Venturi, né? Isso aqui num sistema de abastecimento, tá? Na entrada no sistema de tratamento de água. Água que vem do reservatório Guariroba. Eu não lembro se essa foto foi de lá. Não é. Não tem essa parede lá. Na verdade eu não lembro de onde que é. Mas tem uma calha partial na entrada também, tá? E aqui fica até o dosador do coagulante. Aproveita o redemoinho que acontece aqui na calha partial para aproveitar a mistura do coagulante na entrada do meu sistema de tratamento de água. Tá? Então serve já como misturador e medição de vazão, tá? Ou um tubo de Venturi, que nada mais nada menos vai trabalhar com aquela queda, né? Aquela diferença de pressão entre dois pontos e a partir daí definir a vazão, tá? E métodos de medição por flutuação, que às vezes a gente pode utilizar ele em rios muito pouco velozes, ou bem lentos, né, vamos melhor assim dizendo, pouco profundos, mas ainda trazendo inúmeros erros associados, mas podendo ser uma saída interessante. Tá? O convencional para rios é a medição, né, que aqui na hidráulica a gente vai trabalhar de canais, então vamos lá, canais e rios, é a integração e distribuição de velocidades na seção. Tá? Com o advento da tecnologia, hoje utiliza-se muito mais medição de vazão por métodos acústicos do que os convencionais, tá? Em locais, montanhas ou rios extremamente caudalosos, com bastante queda d'água, muito turbulento, ou aquíferos com vazão muito baixa, aí o método químico ainda é um pouco mais adequado por considerar nos primeiros casos a periculosidade de eu deixar um operador em águas turbulentas, e a outra é pela vazão ser muito baixa e demorada, o método químico ser mais ideal. E toda medição de vazão líquida remete a duas grandezas, as geométricas, que é onde eu vou tirar a área por onde está passando aquele meu volume, e ao escoamento, que é a velocidade, e aí junto a multiplicação da área pela velocidade me dá a vazão.
Ok? Tanto as grandezas geométricas quanto os escoamentos são definidos em função do nível de água, tá? Ou seja, tendo um determinado canal, a vazão vai definir em que cota eu me encontro. Certo? Se está na cota 1, na cota 2, isso aqui influencia porque eu tenho na cota 1 um H1 e na cota 2 eu tenho um H2. Tá? Isso aqui influencia a vazão. Claro, influencia principalmente porque aqui eu tenho uma área muito maior. As velocidades podem até serem iguais, porém uma área maior versus uma mesma velocidade vai me dar vazões superiores. Tá? O medidor Venturi, tá? Normalmente utilizado para medição em tubos, em sistemas de abastecimento, grandes adutoras, a gente usa o medidor Venturi, tá? Hoje a gente chama no sistema, nas companhias ou as equipes que fazem esse tipo de coleta de informação para as companhias de saneamento, a gente usa as famosas maletas Lamont, são maletas com sensores de pressão para diferencial de pressão, e aí já dá pra gente os valores de diferencial de pressão, né, pra gente poder já determinar a vazão. Então é constituído de uma peça, o tubo, o medidor, na verdade a gente usa não o medidor de Venturi, perdão, a gente usa o mesmo princípio do medidor de Venturi, porém a gente usa tubo de Pitot. Tá? Mas é o mesmo princípio do Venturi. Porque o que o Venturi tem, na verdade, o tubo de Pitot eu vou pegar várias velocidades, vou conseguir determinar dentro de um tubo o perfil de velocidade dentro do meu tubo, e aí com isso daqui eu consigo determinar a vazão, já que eu tenho a área do meu tubo, certo? A área do meu tubo é conhecida. O tubo de Venturi, ele é um tubo, normalmente é instalado em indústrias, né? E aí eu tenho aqui um manômetro, e aqui um outro manômetro. Ele é constituído de uma seção montante do mesmo diâmetro, com tubo e anel piezométrico para medir a pressão estática de uma seção cônica convergente. Tá? E aí eu tenho um manômetro diferencial ligado aos dois anéis, ou dois manômetros, e aí eu faço a leitura dos dois manômetros. Tá? Isso é independente do modo como ele é montado. Ok? Então aqui um tubo de Venturi. Tá? No caso aqui ele é retangular, está num canal, mas pode um canal afogado, tá? Mas ele pode ser circular também sem problema nenhum, tá? E aí o medidor Venturi ele vai estar medindo a pressão que está nesse eixo aqui e nesse eixo aqui. No escoamento do tubo para a garganta, a velocidade aumenta, tá? E a pressão diminui. E a vazão de escoamento é incompreensível em função da leitura. Então é aquela história que a gente já mostrou para vocês sobre a diferença de pressão, e com a diferença de pressão a gente poder calcular a vazão. Ok? Então aqui a gente tem as leis que regem, né, que a gente vai usar, trabalhar com Bernoulli, nas duas seções do tubo de Venturi, tá? Multiplicado pelo coeficiente de velocidade, e aí a gente tem que a velocidade no primeiro trecho
sobre elevado ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, mais a pressão no ponto 1 sobre o gama do líquido, mais a carga hidráulica, vai ser a velocidade no meu ponto 2 ao quadrado sobre 2G mais pressão no ponto 2 gama. Então daí eu tenho que a velocidade no meu ponto 1 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade é igual a velocidade no ponto 2 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, que multiplica o diâmetro de 2 sobre o diâmetro de 1 elevado à quarta. Tá? Se a gente resolver a equação em relação à minha segunda a velocidade no segundo trecho, eu tenho que a velocidade no segundo trecho ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, que multiplica 1 menos d2 sobre d1 à quarta, é igual a P1 menos P2 sobre gama mais o H. Tá? Colocando nos planos de referência que passam pelo ponto 2, ou seja, V1 e V2 são medidas das seções. Então, velocidade no segundo trecho vai ser igual a raiz de 2 vezes a gravidade. Desculpa, turma. V2 sobre o segundo trecho é igual a raiz de 2 vezes a gravidade, que multiplica H mais P1 menos P2 sobre gama sobre 1 menos D2 sobre D1 elevado à quarta. Tá? E aí a gente vai colocando os coeficientes de velocidade e resolvendo a equação, tá? E multiplicando pela área do meu segundo trecho, a vazão real que eu tenho pelo meu tubo de Venturi vai ser o coeficiente de velocidade vezes a área do meu trecho 2, que multiplica a raiz 2 vezes a gravidade de H mais P1 menos P2 sobre gama, dividido por 1 menos D2 sobre D1 elevado à quarta. Como eu tenho esses valores, esse valor é do próprio equipamento, e o diferencial de pressão lá, os meus manômetros vão me dar essa informação. Isso daqui vem do fluido, isso daqui é a carga hidráulica que eu tenho anteriormente. Eu tendo o coeficiente de velocidade do meu tubo de Venturi, eu consigo determinar a vazão. Ou seja, é dessa forma que se faz uma medição usando o tubo de Venturi. Tá? Dizendo, né, que a diferença de altura entre as colunas pode se relacionar com a diferença de pressão, né? Eu posso transformar essa equação nisso daqui. Agora, quem é D0 e D1? Vamos voltar lá no nosso desenho. Isso é uma coisa que eu devia ter deixado lá, né? E pior que não está nesse desenho, turma. Olha só. Que coisa boa. Fiquei sem mostrar o D0 e D1 aqui para vocês. Tá? Meu R é isso aqui. Meu D0 e meu D1, tá? Não está aqui no desenho. Então, a vazão depende dessa diferença de altura, ou seja, qualquer que seja a orientação do medidor. Então, a vantagem do Venturi é que eu posso instalar o Venturi em tubulações verticais, tá? Porque o que me interessa aqui é a diferença de pressão, tá? O medidor tem uma perda global muito baixa devido à seção cônica, tá? E a perda na ordem de 10 a 15% da carga de pressão, ou seja, ele pode reduzir aí de 10 a 15%. Para grandes vazões, e principalmente como é onde eu não preciso de uma grande precisão, e apenas é um medidor para garantir uma certa noção do que está sendo transportado dentro das minhas tubulações, o medidor Venturi para a indústria é um equipamento interessante. Já indo para os canais, a gente tem aqui os vertedores.
São dispositivos utilizados para medir ou controlar a vazão e escoamento por um canal, podem ser interpretados como grandes orifícios sem borda superior. Canais de irrigação, estações de tratamento de água, esgoto, barragens, medição de vazão em córregos, dentre outros. Tá? Esse fluxo corresponde ao escoamento bruscamente variado. A expressão para o cálculo pode ser deduzida a partir da hipótese que o escoamento mude de fluvial para torrencial na região do meu vertedouro. Ok? Algumas nomenclaturas que a gente tem que saber de vertedouro é quando ele fala crista ou soleira. Crista ou soleira é essa parte aqui. Tá? Essa parte aqui do topo do meu vertedouro. Não é isto daqui. Isso não é crista ou soleira. Tá? A crista ou soleira é essa parte. Por quê? Num canal, se eu fizer um corte e eu tiver aqui o meu vertedouro e eu tenho aqui a minha água, meu fluido, né? Quando ele falar a crista ou a soleira do meu vertedouro está a 2 metros, ele está dizendo que o vertedouro, isso daqui tem 2 metros. Tá? Não que ele está a 2 metros de profundidade. Não é isso. Tá? É isso daqui. Só para a gente ficar ciente. O vertedor pode ser parede delgada, tá? Aonde a minha água não vai aderir aqui à face, ou pode ser de parede espessa e forçar a aderência da água na minha face. As nomenclaturas, a gente tem carga sobre a soleira, e aí sim, carga sobre a soleira é isso daqui, tá? Carga sobre a soleira. Desculpa, turma. A altura do vertedor é a diferença de cotas entre a soleira e o fundo do canal. Então, quando ele fala a altura do vertedor, é entre a soleira e o fundo do canal, não é a carga sobre a soleira. Tá? Então, temos aqui o meu vertedor, o líquido, o P, a altura do meu vertedouro, que está aqui na minha soleira. Essa é a carga de soleira, que é a carga que passa aqui por cima. E esse é um líquido, a lâmina vertente, por ele ser delgado, ele é não aderente. Tá? Ou seja, ele não toca aqui a face. Ok? Largura de soleira ou luz de soleira é a largura, tá, que essa minha soleira tem no vertedor. Lembrando, eu tenho um canal aqui. Vou instalar um vertedouro nele. O que eu faço? Eu venho e construo aqui uma obra que vai barrar todo o fluxo de água e forçar com que essa água passe apenas por um trecho. E eu fiz logo para vocês uma crista de soleira. Tá? A crista de soleira, nesse caso aqui, que é um vertedor trapezoidal, eu tenho essa crista aqui e a largura aqui em cima. Tá? A largura é a parte de cima. Tá? Mas a largura, num retangular, é essa parte total aqui, tá? Que é a crista ou largura ou luz de soleira. Ok? Eles podem ser classificados de várias maneiras. Eu posso ter ele retangular, triangular, circular ou trapezoidal. Ok? Com descarga livre ou submersa. Tá? Quando ele fala descarga livre, a altura pelinha ou altura, a altura a jusante do meu vertedouro é inferior à altura do meu vertedouro. E quando a gente chama de descarga submersa, a altura a jusante do meu vertedouro é superior à altura do meu próprio vertedouro. Tá? Quanto à natureza, a gente pode chamar de parede delgada ou parede espessa. Tá? E aí vai depender, parede delgada é quando a espessura for inferior a 2/3 dessa altura, tá? Oh meu Deus, essa linha ficou feia, né, turma? Desculpa.
inferior a 2/3 dessa altura aqui, tá? E parede espessa quando ela for superior. Quanto à sua largura relativa, tá? A gente pode dizer que ela não tem contração lateral quando for apenas uma grande soleira, tá? Em todo o canal. Ou quando eu tiver aqui uma contração lateral, que é o que normalmente a gente faz, a gente chama de vertedor com contrações. Tá? Eu posso ter uma contração, duas contrações ou nenhuma contração. Aqui eu tenho o exemplo de nenhuma contração e duas contrações laterais. Tá? A natureza da lâmina, eu posso chamar ela de lâmina aderente, deprimida ou livre. Tá? Aderente, quando a lâmina, ao passar pelo meu vertedor, ela toca a parede e continua. Deprimida, quando ela não toca, porém esse nível aqui é superior ao nível constante após o meu vertedor, tá? O nível de aderência. E lâmina livre, quando ele não toca a parede, porém o nível que está tocando aqui o meu vertedouro, ele é o mesmo nível ajusante do meu vertedouro, tá? Pode ser classificado como lâmina afogada inferiormente ou afogada, tá? E aí a gente tem alguns formatos onde ocorrem os ressaltos hidráulicos e turbulências, tá? E quanto à inclinação da estrutura, pode ser vertical ou inclinado, e aí vertical ou inclinado porque eu tenho vertedores em canais em que eu tenho apenas uma parede inclinada, tá? Em canal de laboratório, normalmente a gente tem muito casos de vertedores inclinados, porque eu consigo variar ou até onde eu possa utilizar esse equipamento, eu posso variar esse meu ângulo aqui e de certa forma eu estou variando a minha altura P do meu vertedouro, tá? Quanto à geometria, a minha crista pode ser retilínea, circular, poligonal ou labirinto, e aí é a crista dele se é apenas uma linha, se é uma crista em círculo, se ela é uma crista, porque eu tenho vertedores em que a crista do vertedor é poligonal, ou aí o labirinto eu teria que dar uma olhada na minha imagem, que não vou saber desenhar aqui para vocês de pronto. Ok? No vertedor retangular, tá? De soleira delgada, observe que tem uma aresta horizontal, tá? O jorro se contrai em cima e embaixo, ou seja, eu tenho aqui no vertedouro o mesmo processo lá dos bocais, né? Há uma contração da veia, tá? Da veia líquida, tá? E se a gente não tivesse nenhuma contração lateral, a gente passaria para a seguinte equação. Então aqui tem sem contração, uma contração ou duas contrações. Então, como que eu calculo? A vazão é igual a 1,838 da minha largura, certo? Aqui da minha largura, vezes a raiz da altura elevada ao cubo, tá? Essa altura aqui é a lâmina d'água acima da minha crista. É claro que eu não leio essa lâmina d'água aqui. Vocês lembram lá, ó? Se eu tenho aqui um vertedouro, a altura eu vou medir a um ponto, tá? Esse meu H, ele tá num ponto a montante do meu vertedouro, porque aqui eu tenho contração, tá? Para cada vertedouro eu tenho uma distância mínima, tá? Tem um cálculo para definir onde vai ficar meu H, tá?
Para vertedouro com uma contração, a equação passa a ser 1,838 L menos 0,1 H raiz de H ao cubo. Tá? Com duas contrações, a vazão passa a ser 1,838 de L menos 0,2 H raiz de H ao cubo. Para vertedor de parede espessa, aplica-se a expressão Q, ou seja, a vazão é 1,71, que multiplica a largura, tá? Ou a luz da minha soleira, vezes o H, a raiz do H ao cubo. Um vertedouro em especial é o vertedouro trapezoidal de Cipolletti, tá? Ele fez o que? Ele já determinou ele de tal forma em que, para eu não ficar dependendo de algumas verificações ou como eu iria construí-lo, ele determinou os valores para o vertedouro do tipo Cipolletti, principalmente levando em consideração que toda vez que você for construir, você respeitar as inclinações de 1 para 4, 1 na horizontal seriam 4 na vertical, isso define a inclinação dos seus bordos, tá? Você teria para alturas entre 0,05 metros e 60 centímetros, tá? Comprimentos L, tá? Aqui, ó, largura, aqui embaixo, ó, largura da minha soleira, né? A luz da minha soleira de 3 vezes o H, tá? A altura do meu vertedouro C maior que 3 vezes o H, tá? E a largura do meu canal estar entre 30 e 60 H, eu posso, se eu tiver essas condições, eu posso instalar uma Cipolletti. E aí as equações são essa aqui. Vazão é 1,838 L raiz de H elevado ao cubo, sem contração nenhuma. O meu L subtrai 10% do H para uma contração, né, que é isso aqui que ele faz, 0,1 H. Ou 20% do H quando eu tenho duas contrações, é o meu L menos 0,2 H, que multiplica a raiz de H ao cubo. Tudo isso sendo multiplicado por 1,838. Tá? O vertedor triangular também é um vertedouro em que você sabe, ele tem aqui um ângulo 90 graus, aqui do meu vertedor triangular, e esse ângulo aqui é 90 graus. Eu posso construir ele sujeito a essas restrições, tá? Essas são as restrições para a utilização no vertedouro triangular, tá? E o meu coeficiente passa a ser 1,4, podendo às vezes ser 1,46, mas por norma a gente pode trabalhar com 1,4. Então, para vazão, um vertedor triangular é 1,4 do L, tá? E aí, neste caso, aí você me pergunta, professor, mas qual é o L? Né? Porque num vertedouro retangular, esse é o L. Num vertedouro trapezoidal, o senhor acabou de me dizer aqui que o L estava aqui, eu tinha falado errado lá antes. Num triangular, o meu L é onde está, tá? É o tamanho de abertura da boca do meu vertedor. Tá ok? Num vertedouro circular, tá? A única coisa que para utilizar um vertedor circular eu tenho que garantir que o meu nível esteja abaixo do centroide, tá? Do meu círculo. O H vai ser essa altura de água até do fundo do meu vertedouro, tá? Esse vai ser meu H, ou seja, é o único local em que eu meço o H dentro do próprio vertedouro, ok? E a vazão é 1,518, que multiplica o diâmetro elevado a 0,693, que multiplica o H a 1,807. Tá? Para esses vertedores também denominados tubos verticais livres, a expressão também pode ser
considerado como K que multiplica L vezes H elevado a 1,42, tá? E aí a gente tem isso aqui como tubo vertical, que seria num reservatório, um tubo saindo embaixo do meu reservatório, tá? Eu posso chamar também de vertedouro tubular, tá? Vai depender, esse K vai depender do coeficiente, tá? Aí tá lá no livro do Azevedo Neto, tabela 5.6. E instalar reservatórios funcionando como ladrões, esse K assume os valores da tabela 5.7. Certo? Essa aqui é a tabela 5.6 e 5.7 para vertedores tubulares no fundo de reservatórios. E o H vai ser do final do meu tubo até a linha d'água, tá? Independente do fluxo ou como que essa água está escoando aqui por esse tubo, que normalmente nesses casos aqui forma um vórtice, tá? E esse vórtice, então a gente tem que a altura medida é sempre essa daqui, ok? O vertedouro Sultro já é um vertedouro utilizado muito para esgoto, tá? Por causa das suas características de facilidade de limpeza, né? Já que no esgoto a gente não tem simplesmente líquido, né? A gente tem sólidos também. Então ele tem um desenho diferenciado, tá? E nesse desenho dele a gente tem aqui as formas que ele assume, ok? Perdão, turma. As formas que ele assume, ou seja, a largura X, a altura do meu fluido é essa que está passando pelo vertedouro Sultro, a altura Y é aqui da ponta do final dessa curva até o topo do meu vertedouro, o A é essa parte aqui que seria como se ele fosse aqui um vertedor, um orifício retangular, tá? E o B é a minha base. Então o cálculo da vazão escoada é feito por essa equação. Vazão é igual a 2,74 raiz de A vezes B, raiz de A, perdão, vezes B, que multiplica H menos A sobre 3, tá? Isso daqui é o seguinte, vocês sabendo mais ou menos o nível de água que vocês precisam, alguns valores vocês vão ter que definir, tá? Vou definir o valor de A, o valor de B, o nível de água que eu posso ter aqui. Aí você define o resto. Diga. Professor, acho que termina 15:15, Na verdade 15:30. Ah, ok. Tá? Mas já tá terminando. Pode ficar descansado. Maravilha. Só porque eu achei que o senhor estava cuidando do horário. Não, tô cuidando. Beleza. Então aqui a gente tem o exemplo do vertedor Sultro, tá? A equação também do vertedor Sultro, então eu tendo os valores de X, né, e de Y, eu consigo, com a largura da base, definir a altura da base, tá? E dessa forma eu consigo saber qual a vazão mínima e máxima que um vertedor Sultro pode assumir. Ok? E por último a gente tem a famosa calha partial, tá? Essa é utilizada muito em sistemas de tratamento de água, tá? Exatamente porque na calha partial, eu vou passar aqui direto só para vocês verem. Na calha partial, neste ponto, eu tenho um ressalto hidráulico. Eu tenho um ressalto hidráulico aqui, tá? A gente vai falar sobre isso na disciplina ao longo dela. Esse ressalto hidráulico causa um grande turbilhonamento. Então, para sistemas de tratamento de água, ele é muito bom. Porque é um equipamento que não carece de tecnologia nenhuma, tá? E no meu ressalto, por ele já gerar aqui um turbilhonamento, eu posso aqui colocar um dosador, igual aquela imagem que eu coloquei lá no começo. Um dosador com o coagulante. E aí iniciar o processo de tratamento de água.
ok? Então aqui algumas relações que a gente tem da calha Pasch, ou seja, o que eu preciso para definir alguns valores da calha Pasch, né? Essa é a equação para calcular a vazão na calha Pasch, onde esse W é a largura da minha garganta em pés e o meu H é a altura da lâmina d'água em metros, ou seja, misturaram duas unidades numa mesma equação. E a gente segue, tá? Eu vou já lá na tabela para mostrar para vocês. A gente segue aqui uma tabela, ou seja, quando eu vou definir a calha Pasch, que calha Pasch utilizar, começa mais ou menos isso. Qual é a vazão mínima e máxima esperada? Eu vou trabalhar entre 25 e 38 litros por segundo. 25 que eu tenho que 37, então essa aqui, não tem jeito. Eu vou pelo mínimo, seria isso aqui. Então vou ter que acabar trabalhando com essa calha Pasch. Aí com essa calha Pasch, eu já sei que é uma calha Pasch com garganta de 48 polegadas, tá? Isso aqui em centímetros para facilitar a construção, porque não há necessidade de eu comprar, eu posso construir ela. Aqui os valores de A, B, C, D, F, G, K e N, que seriam os valores aqui em planta para eu poder desenhar ou construir uma calha Pasch, então eu sigo aquela tabela. E as únicas considerações para a instalação de uma calha Pasch é que o medidor tem que ser instalado em canais retos com paredes perfeitamente verticais. O tamanho do medidor deve ser determinado em função da vazão estimada, tal modo que não provoque inundação no canal de aproximação montante, ou seja, que eu não tenha tanto estrangulamento a montante ou a jusante. Tá? O fundo deve ser inferior ao canal de aproximação e o canal deve ter um trecho reto superior a 20 vezes a altura, tá, do fluido que vai estar lá na garganta. Então essas são algumas considerações, tá, os limites de aplicação na calha Pasch, mas para sistemas de tratamento de água é fácil de você conseguir chegar nesses valores e poder instalar ele, né? Eu diria que 100%, não conheço todas, mas a grande maioria das instalações de tratamento de água que eu visitei até hoje, na entrada tem uma calha Pasch que mede a vazão da água que está sendo abastecida por um córrego ou coisa parecida, e aproveita o turbilhão para o fornecimento de um misturador, vamos dizer assim, natural para o coagulante. Tá? E aqui a tabela da calha Pasch e os seus respectivos valores, aonde vai na hora de eu fazer as leituras. Para eu ter a altura de montante e de garganta, a gente normalmente faz um tanque tranquilizador nas laterais da calha Pasch, tá? E nesse tanque tranquilizador eu faço uma ligação por um tubo, e aí a gente tem vasos comunicantes, eu consigo saber o nível que está aqui. O nível que está aqui é o mesmo que está aqui, o nível que está aqui é o mesmo que está aqui, e aí eu consigo fazer as minhas leituras. Ok? Muito obrigado por vocês terem acompanhado a aula até o momento. Tá? Acho que eu consegui terminar dentro do prazo. Eu na próxima semana passo para vocês o link da aula de vídeo, tá? E a gente faz onde vai estar as resoluções dos exercícios que eu vou passar para vocês no AVA, tá? Então, no mais tardar até sexta-feira vai estar no AVA todas as planilhas e todas as planilhas e exercícios para vocês fazerem, inclusive o link desse vídeo e o PDF da aula. E aí depois a gente vai marcando, volta de novo a organizar as nossas aulas, ok?